Muito bom dia, como vão? Bem-vindos à Arena de Economia Criativa do Farol Santander. A ideia dessa arena tão intimista, tão acolhedora, é que a gente consiga efetivamente ter muitas inspirações, muitas reflexões, muitas provocações, e por isso justamente a gente está animado quando chega e encontra todo mundo com um brilho nos olhos. Obrigada pela presença de todos. Meu nome é Ana Carla Fonseca e, junto com Alejandro Castanhé, somos sócios-diretores da Garimpo de Soluções. Temos o prazer de ter concebido e fazer a curadoria deste projeto Meu Futuro é Agora. E por que o Meu Futuro é Agora? Na verdade, o que a gente quis trazer para esse projeto é muito do que o próprio edifício representa. Alguém já passou pelo andar de memória? Já passaram? Ah, imperdível. Porque, pelo andar de memória, vocês vão ver que a proposta deste edifício, já há 70 anos, e antes disso, quando ele estava em concepção, era justamente trazer luz sobre questões que fossem de transição da cidade, da efervescência, da pujança, do empreendedorismo, do arrojo, tudo que São Paulo e o Brasil, à época, perseguiam com tanto afinco, a gente quis, de certo modo, trazer para cá. Mas, como um bom farol, a ideia é olhar para frente. Aliás, só uma curiosidade, não sei quantos de vocês sabem disso, a gente descobriu recentemente o primeiro jornal que circulou na cidade de São Paulo, ainda no século XIX, se chamava Farol Paulistano. E era um jornalzinho que circulava, sobretudo, aqui no Triângulo Histórico, né, o berço da cidade de São Paulo, e que trazia esses temas mais efervescentes que a gente também quer resgatar de alguma forma. Então, o Meu Futuro é Agora tem essa proposta de lançar luz sobre temas de transformação. Ele é estruturado em 3 fases. A primeira delas é este encontro de estreia, seguido do próximo. A gente vai fazer a contextualização do que está acontecendo na sociedade, na cidade, na academia, no setor privado. Depois, a gente tem um conjunto de 3 cidades que vêm perseguindo o processo de transformação para serem cidades mais bem resolvidas, de mais bem-estar no futuro. E a gente, a partir de julho, começa com uma outra safra de encontros com 2 profissionais incríveis, sempre referência em sua área. Eu não vou falar quais, senão a gente acaba tirando a surpresa, mas vocês vão acompanhando a programação. Às vezes, profissionais que nem se conhecem ainda, mas cujas trajetórias, compartilhadamente, trazem muito marcada uma tal da habilidade do futuro. Análise sistêmica, raciocínio crítico, criatividade, inteligência emocional, todas essas questões são importantes para a gente conseguir navegar mais fortalecido para esse futuro tão próximo. Então, a ideia justamente deste primeiro encontro, e sua importância não só por ser um encontro de estreia, mas para a gente conseguir se valer da experiência de 3 pessoas muito atuantes, representantes, cada uma delas um setor da sociedade, e contarem para a gente como o seu setor vem se transformando, vem trabalhando esse futuro, de novo, cada vez mais próximo da gente. Não é o futuro daqui a tantas gerações, é um futuro que a gente está fazendo agora. Então, sem mais delongas, eu queria chamar, por favor, ao palco, ao mesmo tempo aqui, Jorge Melguizo. Jorge, enfim, já trabalhou em inúmeros países, mais de 100 cidades. Ele tem uma trajetória muito interessante de Medellín para o mundo. Medellín, enfim, não preciso contar o que é em processo de transformação, e vai contar para a gente o que ele vê de transformações de sociedade e cidade ao longo dessa trajetória dele. Sérgio Rial, presidente do Santander, vai contar para a gente como o setor privado vem conseguindo se recontextualizar e tomar a dianteira também desses processos de inovação, de empreendedorismo, de talentos, enfim, como vê isso. E temos o reitor da Unesp, Sandro Valentini, desculpem, que vai nos contar, por sua trajetória também, como a gente vê esse desenvolvimento dos talentos, né? Uma sociedade cada vez mais voltada ao futuro, uma sociedade que valoriza as pessoas que aqui estão. Então, como vem trabalhando isso e como a academia pensa para frente também. Para vocês se situarem, cada um deles vai fazer uma intervenção muito solta, muito informal, muito gostosa, e depois a gente vai abrir para um debate com vocês. Então, se vocês forem tendo, inclusive, perguntas que vocês gostariam de trazer, vão guardando e depois a gente passa o microfone para vocês poderem apresentá-las. Tá bom? De novo, muito bem-vindos. Obrigada. Bueno, bom dia. Es lo único que diré en portugués. Tienen los aparatos de traducción, si a alguno le hace falta. Y bueno, encantado, Sergio, encantado, Sandro, de estar acá con ustedes. Muchas gracias al Banco Santander por esta invitación y en especial por este sitio. Lo acabo de conocer, había caminado por acá en algunos viajes anteriores de Sao Paulo y siempre me llamaba la atención este edificio por su historia. Y encontrarlo hoy
con la ocupación que tiene de este proyecto de emprendimiento, de este proyecto de entretenimiento, de este proyecto de cultura, me parece fundamental. Parte de la recuperación de los centros de ciudad que estábamos hablando hace un momento pasa por este tipo de proyectos, por volverles a dar a estos edificios la esencia que tuvieron, que fue la construcción de futuro, que fue la construcción de otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, encantado. Y como decía Ana Carla, les recomiendo pasar por el piso 2, 3 del proyecto de memoria. Impresionante el video del piso 2 sobre este edificio y sobre su importancia, su significado para el centro de Sao Paulo y para este país. Con Ana Carla y con Alejandro de Garimpo de Soluciones nos conocemos hace un buen rato y cuando me invitaron me pusieron dos desafíos: compartir con ustedes, rector de una universidad pública, presidente del Banco Santander, y ese desafío es muy difícil por la formación de ustedes y por el interés que pueda tener el público en los proyectos de emprendimiento, de economía, pero el segundo desafío fue más difícil todavía. Me dijeron que no hablara de Medellín, que intentara no hablar de Medellín. Yo vengo de Medellín, nací en Medellín, tengo 55 años, casi 56, en 20 días cumplo 56, y Ana, que está por aquí, Ana, que está allí, que es de Medellín, trabajamos en la alcaldía de Medellín hace unos años, sabe lo difícil que sería para mí no hablar de Medellín. Entonces, intentaré no hablar de Medellín, pero haré alguna referencia a la ciudad cuando hablemos de transformación de ciudades. Hace 7 años me dedico a andar por Latinoamérica, compartiendo experiencias de transformación de nuestra realidad en Medellín y buscando la transformación de ciudades, buscando la transformación de sociedades. Y he dicho básicamente que el desafío que tenemos hoy en Latinoamérica pasa por la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad de la que nosotros seamos más conscientes del significado que tiene que tener. Estamos en el continente más inequitativo del mundo, Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica en la zona de mayor tasa de muerte violenta en el mundo, triplicamos otros continentes y algo estaremos haciendo mal todos como sociedad para que la inequidad, para que la violencia sean parte de esas marcas de continente. Hace un momento, en la conversación que teníamos entre nosotros y viendo el video de memoria, salieron 2 o 3 palabras claves: lo que este edificio significó, lo que Sao Paulo significó, Sao Paulo como marca para el mundo hace 100 años, Sao Paulo como innovación, Sao Paulo como desarrollo. Y coincide muy especial, yo hice unas notas y retomaré algunas cosas de estas notas, unas palabras que transforman la sociedad. Y dije, viniendo, ¿qué puedo poner frente a la academia y qué puedo poner frente a la empresa privada? ¿Qué puedo poner frente a ustedes? Yo creo que lo que hay que poner hoy son las palabras con las que nos queremos o nos deberíamos identificar en el futuro de Brasil, en el futuro de Colombia y en el futuro de Latinoamérica. Las palabras que nos ayuden a definirnos, las palabras que nos ayuden a nombrarnos, para que no sean esas palabras, violencia, corrupción o inequidad, la que nos definan como sociedad. Y piensen ustedes, unos segundos, cada uno de ustedes, con cuáles palabras quisieran que se definiera Brasil en el futuro. Pongamos un futuro, 20, 30 años. ¿Cuáles podrían ser las palabras que deberían definir a Brasil en el futuro? Piensen ustedes cuáles las definen hoy y piensen ustedes cuáles las definirían en el futuro. Cada una palabra que nombre el futuro. Vayan al futuro por 30 segundos y regresen y digan: vengo del futuro. Y dentro de 30 años Brasil está siendo nombrado con esta palabra. Una palabra que sea un deseo de ustedes, no una constatación de realidades. Una palabra que nos emocione, una palabra que nos jalone, una palabra que nos motive.
Esas son las palabras que todos deberíamos pensar. Y el ejercicio no es tan difícil. Yo tengo un hijo de 27 años y hace 27 años o 28, cuando estábamos esperándolo, pensábamos en qué palabras queríamos que lo definieran en el futuro. Y encontrábamos una fundamental, que fuera una persona honesta y que fuera una persona feliz. Mi hijo hoy es artista plástico, es muralista, es grafitero, es skater. Hay que traerlo aquí al piso 21, Sergio, a que monten skate en este edificio. Me encantó que tengan una pista de skate en pleno centro en un edificio, en el sitio de un banco. Si los bancos tuvieran más pistas de skate, a lo mejor serían más felices. Más baratos. Y más baratos. Entonces tendríamos que poner pistas de skate en todos los bancos. Entonces imaginan eso en las recepciones, en fin. Bueno, hasta los jóvenes entrarían a los bancos. Entonces tendríamos que tener esa posibilidad de llenar de palabras de futuro el contenido incluso de nuestras vidas. Voy a hacer un repaso por algunas de esas palabras. Las palabras de la política. ¿Cuáles serían las palabras de la política? ¿Cuáles deberían ser? Yo les propongo 3 palabras para la política: la esperanza, los hechos y los símbolos. Toda política tiene que producir esperanza. En Latinoamérica parece que no nos produce mucha esperanza hoy la política, pero tendría que producir esperanza la política. Ese es el fin de la política bien pensada, no de la politiquería, no del aprovechamiento privado de los recursos públicos, sino de la política en su esencia, que sería convertir en derechos lo que hoy para muchos son favores y privilegios. Entonces es la construcción de la esperanza traducida en hechos, tiene que traducirse en hechos, y si algunos de esos hechos tienen un carácter simbólico, eso es lo que le genera un valor agregado a la sociedad. Este edificio, por ejemplo, tiene un carácter simbólico en su historia. Recuperar ese carácter simbólico con un uso intensivo frente al emprendimiento, el entretenimiento, la cultura, recupera también ese carácter simbólico de una ciudad. 4 palabras para la gestión pública. Yo fui secretario de Cultura de Medellín, fui secretario de Desarrollo Social de Medellín, y durante esos 7 años en la alcaldía de Medellín, encargado incluso del manejo de la ciudad por temporadas, en reemplazo del alcalde, pensaba cuáles son las palabras que tendrían que definir a un funcionario público, a un gestor público, a un alcalde, a un gobernador, y creo que son 4, muy sencillas: conocer, reconocer, valorar y potenciar lo que ya existe. Conocer, reconocer, valorar y potenciar lo que ya existe. En la función pública hay que tener la conciencia todos los días de que tenemos 2 orejas y solo una boca. Es decir, que tenemos que escuchar al menos el doble de lo que hablamos, y escuchar es tener la capacidad de la comprensión de lo que ya está pasando sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el Estado. Colombia está viviendo su primer año después de un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Su primer año. Es decir, hoy somos yo tengo 55 años. De los 55, viví 52 en un país en guerra. Todavía es complicado. Todavía tenemos una pequeña guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, tenemos bandas criminales, tenemos narcotraficantes, tenemos una situación durísima. Pero ya no tenemos la guerrilla de las FARC, uno de los factores tremendos. Era la necesidad de reconocer, de conocer, de reconocer, diría incluso de valorar. Un acuerdo de paz valora eso y construye un acuerdo de paz. Era imposible acabar con las FARC por la vía militar. Durante 52 años el país lo intentó, y ante esa imposibilidad surgió la ruta del acuerdo de paz. Y hoy, el que era jefe de las FARC es candidato a la presidencia de la República. Ojo, va a sacar el 1% de los votos. Yo me alegro que quede derrotado en democracia, y me alegro que sea candidato, haciendo discursos en plazas públicas con muchísima oposición y no dando bala en el monte. Es ese tipo de cosas: el conocimiento, el reconocimiento, la valoración y la potenciación. Hay otras 7 palabras, ya no las de la política, ya no las de la gestión, sino las de la sociedad. Camino. Las sociedades tienen un camino. ¿Cuál es ese camino que vienen trazando y cuál de esos caminos se debe continuar? Transformación. ¿Qué es lo que queremos transformar?
Yo pienso que hoy, como estamos, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Latinoamérica, podemos estar contentos con las sociedades que tenemos. Necesitamos transformarnos como sociedad para sociedades más democráticas, para sociedades más incluyentes, para sociedades más equitativas, para sociedades con menos indiferencia, que esa es la tercera palabra, no la indiferencia, sino el antídoto contra la indiferencia, la cultura. La cultura tiene que ser un proyecto contra la indiferencia. La indiferencia es un asunto cultural, la indiferencia, la no valoración del otro, el no respeto por el otro. Entonces, ¿cómo construimos el antídoto contra la indiferencia? Con un proyecto cultural, tercera palabra. Cuarta palabra, educación, 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 educación. Lo comentábamos abajo con un café. Tenemos que ser capaces de convertir a la educación en el verdadero motor de cualquiera de nuestras sociedades. Pero también, ¿qué tipo de educación? Una quinta palabra, la convivencia. Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. No se construye seguridad con más policías. Se construye seguridad con proyectos sociales, educativos y culturales. Se construye convivencia. Las sociedades más seguras son aquellas donde mayor convivencia hay, es decir, donde más inversiones sociales, educativas y culturales hay. La fórmula es fácil. Entonces, quinta es esta palabra, convivencia, una que va de la mano de la anterior, oportunidades. Tenemos que ser sociedades que generen oportunidades. ¿Qué son las bandas criminales de Medellín o de México o de Colombia o de Brasil? Son una puerta de oportunidades abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los jóvenes más vulnerables. Eso es una banda criminal. Una puerta de oportunidades, un centro de oportunidades. Tenemos que ser capaces como sociedad de oponer a esas bandas criminales una oferta, proponerle a la sociedad una oferta de oportunidades públicas y privadas que sea equivalente al menos a la que le ofrece la criminalidad. Eso es la respuesta de la sociedad. Yo vengo de un barrio, de una favela de Medellín, nací ahí en la Comuna 13 de Medellín, Ana, nací en San Javier y ahí crecí, uno de los barrios más duros de Medellín, y lo que se busca ahí no es que haya una operación militar, sino que haya una puerta de oportunidades con proyectos educativos y culturales. Ya fracasó en Colombia la intervención militar sobre las favelas. Fracasó. Hay que construir el desplazamiento de educación, de cultura, de proyectos sociales hacia esos lugares. Haciendo ese juego de palabras, de esas palabras que necesita la sociedad, pensaba en una que nos mueve a los de Medellín y que les confieso que me cuesta mucho estar sentado. Ana Carla, que me conoce, a mí me gusta moverme, porque a nosotros los de Medellín nos mueve la pasión. Creemos en lo que hacemos, la emoción. Y a ustedes, una palabra para el futuro tiene que ser la pasión con la que trabajemos. No necesitamos actores extras en la sociedad, necesitamos protagonismos, protagonistas, necesitamos emociones, necesitamos pasiones, necesitamos trabajar en función de ideales, de sueños, no solo de tareas. No nos podemos ocupar solo de las tareas, no podemos solo obedecer. El Papa les dijo a ustedes hace 2 años en Río: metan ruido, muchachos, hagan ruido, hagan bulla, hagan ruido. Hasta el Papa lo dice. Es una maravilla. O sea, si un papa se atreve a decir, bueno, el papa es raro, es argentino, ya eso lo hace raro. Entonces, pero bueno. Pero detrás de esas palabras, pasión, emoción, educación, en fin, hay 2 fundamentales como horizonte para ir cerrando. Una, la palabra ética, y otra, la palabra confianza. Cuando a mí me preguntan qué es lo principal que ha pasado en los últimos 30 años de este proceso de transformación de Medellín, Sergio y Sandro, yo digo que ha sido la construcción de confianza, más que cualquier otro resultado. Hay resultados más visibles que se pueden fotografiar, pero la construcción de confianza en lo público, la construcción de confianza en la política, tal vez es la marca principal de transformación de Medellín, de pasar de ser la ciudad con mayor tasa de muerte violenta del mundo a pasar a ser una ciudad referencia en el mundo. Bueno, dije que no iba a hablar de Medellín, cierro Medellín, pero es eso, es la construcción de la confianza. Necesario que construyamos confianza en lo público, pero es que esas 2 palabras, ética, confianza, me llevan también a responsabilidad social, y no puedo evitar hablar de eso invitado por Santander, y es
hay que dejar a un lado, hay que apartar la responsabilidad social empresarial. No sigamos hablando de responsabilidad social empresarial, hablemos de responsabilidad social, hablemos de responsabilidad política, hablemos de cómo las empresas privadas ayudan a la transformación de las sociedades. Un empresario suizo dijo hace años que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Un empresario colombiano dijo hace 8 años en Medellín, el mayor empresario del país, con sede en Medellín, Nicanor Restrepo, murió hace 2 años, dijo: la mejor inversión que hemos hecho en la historia de la ciudad, en la historia reciente de la ciudad, los empresarios de Medellín, la mejor inversión que hemos hecho, los empresarios privados en Medellín, ha sido el apoyo a proyectos públicos de educación y cultura. Porque nunca, como antes, la ciudad se había convertido en una ciudad tan competitiva. Es decir, hoy es un mejor escenario. Medellín pasó de ser el infierno de Colombia, la ciudad con mayor desempleo, la ciudad con mayor corrupción, la ciudad con mayor tasa de violencia del mundo durante 20 años, a ser la ciudad con mejor calidad de vida. Bueno, dije que no iba a hablar de Medellín. Entonces, esa parte bórrenla, quítenla, no hable de Medellín. Y esas palabras me llevaron a otra, la responsabilidad social, desarrollo humano y desarrollo social. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Esas palabras que les propuse que pensaran al principio. Piensen ustedes, 100 personas que caben en este recinto. Piensen cada uno una sola palabra con la que quisieran dentro de 30 años representarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué tenemos que empezar a hacer hoy? ¿Qué tenemos que fortalecer hoy? ¿Qué tenemos que potenciar hoy para que esa palabra sea realidad durante 30 años? Como con mi hijo. ¿Qué quería yo que fuera mi hijo? Una persona honesta, una persona feliz. ¿Qué hice durante 27 años para que mi hijo hoy sea una persona honesta, una persona feliz, además de grafitero, director de arte en cine? O sea, se dedica a lo que le gusta. ¿Qué hice yo para eso? ¿Cuál fue el ejemplo que le di? ¿Cuál fue la formación que le di? ¿A qué sitios lo llevé? Me gustaba más ir a los parques que a los shopping. Por cierto, ¿con qué imaginario puede crecer un niño que solo va los fines de semana a los shopping? No me explico. O que vive en medio de la ostentación. No me explico. Es decir, ¿qué tipo de valores trabajamos para ese desarrollo humano, para ese desarrollo social? Valores personales y valores colectivos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Iba a decir en Medellín, pero no, en cualquier parte. Podemos decir que lo que tenemos que definir es qué tipo de sociedad queremos y a partir de esa definición, de ese acuerdo colectivo, empezar a trabajar los proyectos urbanos, los proyectos sociales, los proyectos educativos y los proyectos culturales que queremos que nos conduzcan hacia esa sociedad. Quiero una ciudad pensada más en las personas o en los autos. Quiero una ciudad con más espacio verde o con más edificios. Quiero una ciudad más incluyente, más diversa, o una ciudad que se encierre en guetos. ¿Qué tipo de ciudad quiero? ¿Quiero una ciudad contaminada o una ciudad sin contaminación? O sea, preguntas básicas de hoy para las ciudades. ¿A qué le apostamos entonces en eso? En mi barrio hay una calle que la alcaldía quiere convertir en doble vía. Y le hemos dicho que no, que incluso la convirtamos en una sola vía. O sea, que de 2 carriles bajemos a 1, no a 4. Y que ese carril sea sinuoso, para que en los 300 metros, 400 metros de esa vía tengamos que circular con mayor lentitud y que el resto del espacio lo convirtamos en espacio público, para caminantes, para cochecitos de bebé, para recuperar naturaleza y todos los etcétera. ¿En qué tipo de barrio queremos vivir? ¿Un barrio que nos encierre en un edificio o un barrio que nos permita conectarnos con el vecino? En fin, alrededor de estas palabras me fui a una última palabra. Llegué a una palabra, que es la que les propongo hoy, la palabra dignidad. Dignidad. Toda mi vida he trabajado con proyectos sociales, toda mi vida. Fui un activista en mi barrio desde los 13 años, en esa favela, la Comuna 13 de Medellín. Fui un activista en la universidad, estudié en una universidad pública, un activista de proyectos sociales. Dirigí ONGs 14 años, trabajé 7 años con el gobierno de la ciudad, ayudé a crear un movimiento cívico que se llama Compromiso Ciudadano, que hoy tiene a
el que fue nuestro alcalde, Sergio Fajardo, como candidato a la presidencia, encabezando siempre en los primeros lugares de las encuestas, y podría ser el presidente el próximo mes de mayo o en junio en la segunda vuelta. Es decir, ayudamos a transformar desde muchos lugares, desde ese activismo social, desde esa comprensión distinta de la educación, en fin, pero con una palabra que hoy encuentro que es lo que ha permeado, la que ha estado presente en todos estos lugares y en todos estos años, y es la palabra dignidad. Piensen ustedes, si le aplicáramos la palabra dignidad a nuestros propios proyectos, si le aplicáramos la dignidad a nuestras propias emociones, si le aplicáramos la dignidad a nuestro trabajo, si pensáramos en la dignidad, en qué dignidad tiene que tener lo público, la construcción de lo público como un espacio digno, el espacio público digno, la educación pública digna, la salud pública digna, el transporte público digno, la cultura, la educación, las herramientas fundamentales para desarrollarnos como personas y como sociedad deberían tener todas una dignidad. Todo lo público debería tener la dignidad que nos permita pensar que es un elemento común para toda la sociedad. O sea, el mínimo común denominador, el elemento común de toda una sociedad debería ser lo público. Lo que cada uno luego agregue por iniciativa privada sería un valor adicional, pero lo público debería ser el sentido igualitario o el sentido dignificador de una sociedad. El acceso al mejor transporte público, el acceso a la mejor educación pública, el acceso al mejor espacio público, el acceso a lo público como una construcción de sociedad. Si eso público es de altísima calidad, si eso público tiene la palabra dignidad, su razón de ser, pues yo creo que estaríamos construyendo ese futuro. Y como dice este evento, que el futuro, llegar al futuro antes de que el futuro nos alcance, antes de que el futuro llegue. Yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos un imperativo ético, empezar a pensar como sociedad en qué tipo de cosas nos hemos estado equivocando para que el resultado sea el que hoy tenemos, y empezar a construir con algunas de esas palabras y con otras que ustedes puedan proponer una sociedad diferente que nos permita que ese futuro sea muchísimo mejor para toda la sociedad y no solo para unos pocos. Muchísimas gracias. De Medellín para o mundo, né? Não tem jeito. Muito obrigada. Sérgio, por favor. Então, meu muito bom dia. Jorge, parabéns pela primeira intervenção. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Algumas caras eu conheço, não todos. Falar do futuro, para mim, é altamente aliciante. Primeiro, eu vou fazer um disclaimer que eu sou uma pessoa otimista, porque eu acho que eu nasci num Brasil claramente pior do que o Brasil é hoje. Eu sei que pode parecer, para muitos de nós, até uma falácia, porque muita esperança foi perdida, mas eu garanto a vocês, sob o ponto de vista estatístico, em várias dimensões, até pelo fato de expectativa de vida, até o fato de alfabetismo, até o fato de oportunidades, nós temos hoje, em 2018, um país melhor daquele que eu nasci em 1960. Tendo dito isso, poderia ser muito melhor. E o desafio dessa grande oportunidade, custo de oportunidade, o futuro faz com que, o que está acontecendo no mundo faz com que esse custo de oportunidade se torne a cada dia um custo maior. E falemos um pouquinho do mundo, porque nós estamos inseridos num planeta, um país que tradicionalmente eu nasço num país muito fechado. Você nascer no Brasil em 1960 e alguém que nascesse em Delhi, em Nova York e Londres, eram mundos completamente diferentes em acesso à educação, em acesso à cultura, em acesso à informação. Em 2018, essa diferença já não é tão grande como era em 1960. Sempre pode existir, porque a tecnologia veio fazer uma transformação democrática que nunca na história do homem a gente viu acontecer. Mas o que acontece em 2018? Nós, como planeta, vivemos muito mais tempo. Eu nasci numa década em que a expectativa de vida no Brasil não ultrapassava 60 anos. A expectativa do mundo desenvolvido hoje é 80 anos, e no planeta é 70 anos. Hoje, morremos muito menos por doenças claramente que são hoje entendidas até como
estúpidas. Morrer de sarampo, a reintrodução do sarampo agora, dado esse fluxo migratório em Roraima, nos surpreende, né? Até o retorno da febre amarela, de certa forma, mas nós morríamos de febre amarela em grandes quantidades. Há 100 anos atrás, boa parte do planeta morria com a gripe espanhola. Então, nós perdemos, é claro, a perspectiva histórica do avanço do planeta. Isso é natural. O ser humano deve continuar a ser ansioso e esperar mais e mais rápido. Então, estruturalmente, quando a gente olha para o planeta, temos menos guerras. Por mais que nós sejamos bombardeados com conflitos isolados e importantes, principalmente para aqueles que estão afetados, eu não quero minimizar, numa escala global, o planeta tem hoje muito menos guerras e conflitos do que teve no seu século XX. Então, existe hoje um século completamente diferente e talvez um dos séculos mais importantes que a humanidade vai poder ler. Se a gente avançar 100, 200 anos e voltarmos a falar do século XXI, talvez a gente esteja vivendo efetivamente a Revolução Francesa sem saber que estamos no meio dela. E o que é essa Revolução Francesa, sob o ponto de vista metafórico? É a revolução do conhecimento, é a democratização do conhecimento. Nunca na história do planeta foi tão fácil poder aprender. E nunca na história do planeta foi tão fácil não saber. A polaridade do conhecimento entre a desinformação se tornou tão avassaladora que hoje o desafio não é saber, é entender o que é o saber. É sair da opinião e tentar entender efetivamente o que é o conhecimento. Conhecimento não de mas conhecimento efetivo de pesquisa e do mundo acadêmico, que sempre foi a grande fonte de transformação de qualquer sociedade. Nunca na história da humanidade aprender foi tão importante. E eu vou dar pontos específicos disso para não ficarmos na generalidade. Estamos em 2018, uma revolução tecnológica jamais vista, em que cada um de nós acredita que não existe uma crise. A palavra crise, né, a gente sempre traz uma conotação muito negativa. Esse é o século da capacidade de adaptação. Uma das palavras que o Brasil deveria assumir no futuro é a nossa capacidade de nós nos reinventarmos. Nenhum país na sua história foi capaz de se reinventar tantas vezes, tão rapidamente e com esperanças renovadas. Obviamente, eu consigo entender que nos últimos anos essa esperança foi absolutamente combatida, nos amassaram, mas ela volta, porque é da nossa essência de readaptação. Quando nós olhamos para essa revolução, o que é essa revolução tecnológica, Sérgio? Do que você está falando? Durante muitos anos, o planeta veio investindo na transformação e na velocidade de coisas fundamentais do saber. Quando nós falamos de algoritmo, nada mais é do que a democratização da matemática que vem nos libertar de funções repetitivas. Nada mais lógico e mais puro é a matemática. E a matemática e a ciência hoje é aplicada na nossa vida. E eu não sou de formação de economia, não sou formação de matemática, mas a matemática é uma das grandes espinhas dorsais da lógica humana. Ela não define somente, ela não é a única resposta, mas ela é claramente um arquétipo importante da formação dessa sociedade de hoje. Então, o algoritmo entra para nos tornar mais humanos. Por quê? Porque o homem se diferencia na criação, não na atividade repetitiva. Então, quando eu volto a falar, por que estamos em crise? Porque quando eu presido um banco, ou alguém, como o reitor Cabelha falar, quando se preside ou lidera uma instituição pública, o dia a dia não parece que existe uma crise. O banco fecha, o banco abre, o banco faz coisas certas, o banco faz coisas erradas, pode fazer sempre melhor, mas não existe, e a crise se instalou. E como é que ela se instalou? Se instalou porque, hoje, a tecnologia fez com que o consumidor, cada um de nós, passássemos a ser os detentores de modelos de negócios que até então estavam dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, alguém que trabalhava no banco quase que esperava uma certa deferência. Não é? Quer dizer, o gerente, ele, de certa forma, foi criado num ambiente, não estou falando de 200 anos, num ambiente em que havia uma certa deferência, porque ele tinha um poder, ou ela tinha um poder, naquela altura mais eles do que elas, um poder sobre aquele financiamento, etc. Esse processo mudou drasticamente.
Esse poder, hoje, está na mão do consumidor. E esse poder é irreversível, não só no que diz respeito na relação com o banco, com qualquer outro setor. Então, a democratização do processo decisório foi o maior processo transformacional da sociedade moderna, em que, efetivamente, isso é importante, o indivíduo passa a ser o protagonista dos modelos econômicos. O que coloca, eu vou tocar nisso rapidamente, o que coloca um desafio muito grande, qual é o papel do Estado nessa sociedade em que existe esse, talvez, protagonismo excessivo, ou não, dependendo da sua lente, do indivíduo. Eu falando do indivíduo de uma forma geral. Essa crise ela está acontecendo todos os dias, porque hoje vocês votam, nós votamos, eu me insiro, todos os dias pelas empresas, pelos produtos e serviços que compramos. Votamos em adquirir, em fazer, como também votamos em não adquirir e não fazer, por não identidade, por não entrega, por não consistência, inclusive com nossos valores pessoais. Essa questão da identificação do indivíduo com a história da empresa que representa um produto e serviço nunca se tornou tão importante. A humanidade sai de uma discussão puramente material. A gente não pode esquecer que ainda existe um grande contingente de pobres e miseráveis, infelizmente, no planeta, mas é 15% da população mundial e não 60%, como era há 60, 70 anos atrás. Então, essa humanidade que, sob o ponto de vista material, essa sociedade, sob o ponto de vista material, avançou, ela começa a ter anseios de identificação de valores tão importantes quanto o produto e o serviço em si. Numa organização como a nossa, como qualquer outra organização, como fazer um processo de transformação quando a crise não é tangível e quando as pessoas que estão aqui, inclusive eu, foram criadas e formadas em décadas em modelos de negócio completamente diferentes daqueles que estão surgindo, que são hoje, porque o futuro já chegou hoje. Autenticações em caixas de banco caem 2 dígitos a cada ano, ou seja, cada vez menos há a necessidade de você ir ao banco pagar uma conta. Parece óbvio. Não sei se era assim há 5 anos atrás, nas grandes filas, né, absolutamente inaceitáveis que existiam. Mas o que acontece para o caixa? Qual é a resposta da empresa para esse caixa? No nosso caso, 6.500. A resposta é a responsabilidade social dessa empresa em entender que isso já chegou e começar a trazer o aspecto da educação como a única alavanca possível de progresso nessa sociedade digital. Se antes educação era importante, quando eu me formo e participo de um processo fruto de escola pública, era importante, hoje é exponencialmente mais importante, porque quanto mais básica a educação for hoje, mais difícil será a nossa empregabilidade a longo prazo. Vou dar outro exemplo. O radiologista, que hoje lê a nossa imagem, quando nós vamos fazer lá um determinado exame, é improvável que esse radiologista continue lendo aquilo que ele vem fazendo, ou que seu pai ou sua mãe vinha fazendo. Por quê? Porque não tem o menor sentido. É uma atividade repetitiva que o algoritmo, modelos matemáticos vão poder fazer melhor. Ele vai continuar existindo, mas o nível de profundidade e tecnicidade desse radiologista muda a partir de agora. E se esse radiologista não consegue interpretar o século em que ele está inserido, ele claramente, principalmente se ele for mais jovem, daqui a 20, 25 anos, o desafio de empregabilidade para essa pessoa é muito grande. E aqui se coloca o grande desafio, entre outros, eu vou voltar a falar da questão da crise, como fazer essa transformação, também para o setor público. Porque esse mesmo consumidor passa a ter uma relação com o setor público mais veloz, com maiores expectativas, com maior transparência e exigindo níveis de qualidade de resposta que até então a sociedade como um todo, de certa forma, tolerava. Isso mudou. E o desafio da transformação do setor público é muito maior do que o desafio no setor privado. Por quê? Não é que não seja possível, é absolutamente possível, porque não há outro caminho que não seja através da política. Não existem heróis ou heroínas. Existe uma sociedade madura e consciente que vota na esperança técnica, não na esperança vazia.
na esperança com conteúdo e experiência provada. O político é tão valioso, tal qual um médico, um cirurgião cerebral. Nós não entregamos a nossa cabeça a qualquer médico. Não deveríamos entregar o nosso voto a qualquer pessoa que não tivesse sido devidamente testada. Isso é educação com maturidade. Por que é importante? Porque o desafio da transformação do setor público é fundamental para um Brasil próspero. Não há país próspero sem um Estado empreendedor, eficiente e coparticipativo com a sociedade civil. Essas questões não são antagônicas, nós temos que avançar da década em que eu fui criado, do antagonismo e da desconfiança do público para o privado, e avançarmos para uma sociedade que é uma única sociedade, em que todos temos um papel muito claro a desempenhar, que é alavancar o potencial de cada um de nós. Não há nada mais empreendedor que cada um de nós. Ver o número de franquias no Brasil, e falando de um presidente de banco, com as taxas de juros, que nós somos parte de uma equação, praticadas, e as pessoas ainda empreender, não existe país mais empreendedor que o nosso. Porque o brasileiro, na sua essência, ele pode não ter todos os dados, mas ele tem a coragem de fazer acontecer. E se isso é possível, imagine o que é possível quando você tem um Estado mais eficiente, que também presta contas à sociedade com a sua produtividade. Não necessariamente nos asfixiando. Nós não precisamos, no século XXI, Estado tutelar. Nós precisamos Estado indutor, dentro de regras claras, transparentes e absolutamente equitativas, principalmente numa sociedade com tantas diferenças como a nossa. Voltando à questão da crise, então, por que é difícil para o setor público? Porque aqui também ele passa pelo processo político e passa pela coragem de um processo de médio prazo. Não há solução de curto prazo. Não há, e há, obviamente, uma série de amarras legais que dificultam a questão da produtividade no setor público e no setor privado. Qual é o meu desafio? Como dizer para um bancário que aquela função caixa ela deixa de existir, mas as pessoas podem ocupar outras funções que começam a acontecer. Existem profissões que surgem hoje, que na época que eu comecei na área financeira não existiam. Então, por exemplo, gestão de dados. Eu sou da época do bibliotecário. Esse bibliotecário que existia na minha época se tornou o que nós chamamos Chief Data Officer. Quer dizer, é a pessoa que faz a grande gestão do Data Lake, da armazenagem de dados que existe em cada empresa. Isso é importante? É importante. Vou dar um exemplo concreto de como é que isso é importante. Em 2013, a Amazon, que todo mundo já ouviu falar, ela valia na Bolsa aproximadamente 130 bilhões de dólares. Hoje, a Amazon vale 750 bilhões. Deve tocar 1 trilhão, o que é algo muito próximo a 40% do PIB do Brasil. O que a Amazon tem? O que a Amazon produz? Quando você para refletir, o que a Amazon exatamente faz? Eu digo o que ela faz. Ela tem um modelo logístico imbatível, consistente, ela tem um modelo de transparência daquilo que acontece no momento que você interage com ela, imbatível, e ela tem uma coisa espetacular, que ela passa a falar com você a partir da interação sua com eles. Ela consegue definir o teu padrão de consumo. Ela consegue ver aquilo que você talvez precise e que você não pensou. Ela faz um processo ativo de venda contínua e você sabe o seguinte, você sabe que se pedir, chega na hora, o preço é correto, não só correto, melhor do que qualquer estrutura física de qualquer outro negócio. O que ela fez? Desconstruiu as grandes lojas de livros do planeta. O que ela começa a fazer agora? Começa a atacar o setor de distribuição de supermercados. Ela compra uma das grandes cadeias de supermercados americanas, a Whole Foods, e pela primeira vez na história recente do Walmart, eles não entregam os resultados, porque a compra de
comida através de plataformas digitais começa a ser absolutamente mais importante nas sociedades mais desenvolvidas. Por quê? Porque nós todos começamos a ter alguns sinais muito claros. Nós queremos conveniência a toda hora e a todo momento. A interação humana, que aí eu falo, talvez, como saudosista da década de 60, eu sou da época do Peace and Love, mas a interação humana, ela se tornou um custo. Quando o WhatsApp foi impactado por decisão judicial no Brasil, boa parte do desespero é que as pessoas tinham que falar, tinham que ligar. Mas essa é uma tendência irreversível, que é, por um lado, a multiplicação e a velocidade das interações e relações comerciais, por outro, de uma certa forma, a diminuição um pouquinho de cada um de nós como seres inteligentes e capazes de criar. Nós não conseguimos criar atrás de uma tecnologia e muito menos atrás de um algoritmo. A gente cria na interação humana, por mais difícil que ela seja. E a tecnologia, obviamente, claramente traz esse grande desafio dessa interação. Para uma empresa como a nossa, como transformar, quando a crise não é aparente, é falar de que é pontuar claramente onde a crise está. Vou dar um exemplo. Quantos de nós alugaríamos um carro, se o preço desse carro fosse aceitável, para não ter que pagar IPVA, não ter que discutir multa você ainda vai ter que discutir alugando, mas não ter que ficar preocupado na revenda. Se o Brasil mantém taxas de juros baixas, é muito provável que muitos de nós comecem... Primeiro, quer ou não quer ter carro? É a primeira pergunta. E aqueles que decidirem, por qualquer razão, de ter carro, talvez você não precisa ter o domínio do carro. É o século da desmaterialização. E isso tem implicações para quem? Tem implicações para a indústria automobilística? Lógico. Lógico. Estão pensando o que vai acontecer. Tem implicação, tanto os Ubers da vida é um outro grande exemplo também desse processo transformador que eu não vejo como ameaçador, eu vejo como uma grande oportunidade. Mas olha o que era interessante. Eu sou da época em que um motorista de táxi, na década de 60, 70, talvez tenha completado, talvez, muitos deles, primeiro grau. Hoje nós temos universitários dirigindo Uber. Eu volto naquele ponto da educação. Aquilo que nós julgávamos ser educação, ok, já tem um nível universitário e, portanto, minha empregabilidade, esqueçam, é muito pouco. A necessidade da especialização se tornou absurda. Esse radiologista vai saber de algo que só ele ou muito pouca gente vai saber. Perder tempo em lendo radiografia, ele não vai fazer. E põe um desafio, aqui já de certa forma provocando o nosso querido reitor, eu sou fã do reitor Sandro, que nós temos universidades espetaculares, mas ainda em plataformas universais. O que eu chamo de plataformas universais? Todas fazem as mesmas coisas. E por que todas têm que fazer as mesmas coisas? Por que não procurarmos a ter um nível de especialização natural, seja pelo seu corpo docente, seja pela sua pesquisa, e não necessariamente ter que cobrir tudo? A universidade e o mundo acadêmico, junto com o setor privado, são peças fundamentais. A produção científica, fora o que eu chamo da necessidade de incubação, olhar para frente, ela também tem que estar interligada à demanda dessa nova sociedade que existe hoje. Não adianta produzir só coisas que sejam por interesse puramente acadêmico. É importante a incubação, que eu chamo de incubação, mas só ela não é suficiente. E na indústria privada, no mundo privado, nós temos que cada vez mais saber o que você efetivamente... E esse é o grande desafio do setor privado, é tentar entender quais as grandes tendências de que esse consumidor, como ele reage em relação ao carro e como você reage na tua interação com o banco ou qualquer instituição financeira. A grande oportunidade, gente, é que tem tudo para ser feito. Eu sou infinitamente otimista. Voltando na questão, eu dou esse exemplo. Para um cliente, a experiência de um banco na tomada de um crédito imobiliário é quando o dinheiro está na conta, ou quando você tem a carta de crédito. Como é que funciona banco? Você tem uma esteira, cada esteira tem um comprometimento do que fazer durante dias. Eu posso garantir a vocês que cada uma dessas células cumpre
o seu acordo, que nós chamamos de SLA, para a produção daquele processo de crédito imobiliário. Mas, sob o teu ponto de vista, não adiantou nada, porque se está levando 60 dias, se não 90, a sua vida não ficou mais fácil quando você precisa de uma carta de crédito. A tecnologia vem para acabar com tudo isso, desconstruir tudo isso. Tendo feito isso, então, eu vou terminar, que a gente pode falar, então, nós vivemos num século extraordinariamente excitante, cuja crise está aqui, e é uma crise do bem, porque ela tem um aspecto de erosão do que é o legado, e tem, em paralelo, um aspecto de construção de uma nova sociedade, onde o maior pilar, no meu entender, será o conhecimento. E, com isso, eu passo, então, a palavra ao nosso querido reitor, Sandro. Obrigado. Bom, inicialmente, dizer da satisfação de estar presente num ambiente bastante acolhedor, né? A sensação aqui do Roda Viva, né? Todo mundo é estranho, né? Gente nas costas, você não está sabendo para onde olhar, né? Então, é uma satisfação. Eu acho que é um trabalho muito bom, Sérgio. Essa ideia do farol, né? E eu vejo ali chegar ao futuro antes que ele nos alcance. Esse é o papel da educação. Ou seja, esse deveria ser o papel da educação, ou seja, preparar os jovens para o futuro, né? E concordo plenamente que o futuro está cada vez mais incerto, uma vez que o mundo está se transformando exponencialmente. Então, isso coloca um desafio muito grande, não apenas para a universidade pública que eu estou aqui representando, uma das 3, né? O Estado de São Paulo possui um sistema ímpar de ensino superior, né? Onde temos a USP, Unicamp e a mais novata, que é a Unesp, né? Então, nós temos que buscar alternativas justamente para não preparar jovens, né, que depois não conseguem se encaixar naquilo que nós não sabemos o que acontecerá daqui décadas, né? E também gosto da ideia do beacon, né? Do farol. Ou seja, o farol é o que traz luz, né? E, novamente, é o banco colocando essa questão de iluminar, né? Então, eu vejo muito importante, né? Também uma satisfação de conhecer o Jorge, né? E eu espero aqui que, realmente, o Banco Santander, já coloquei isso lá no nosso bate-papo, ajude a melhorar um pouco o centrão, né, da cidade de São Paulo. Fiquei impressionado, comentei, né, com o trabalho que o Peru fez, né, na recuperação do centro de Lima. Então, talvez, né, isso seja aí até uma responsabilidade social do banco, né, em ajudar a transformar esse espaço para que nós não tenhamos medo, né, depois das 5, 6 horas da tarde, de andar por essas ruas aqui onde nós estamos, né? Então, fui convidado, né, para esse debate e eu decidi pensar 6, ao longo da minha trajetória, 6 características, 6 formas de atuar que eu considero fundamentais aí para a educação. E é claro que isso desemboca na forma como nós estamos lidando na gestão da Unesp, que assumimos há um ano, né? Então, a primeira, sem dúvida, é a questão do esforço, né, e da determinação. Isso é fundamental. Eu separo muito o esforço do talento, né? Eu deixo um pouco o talento de lado, porque o talento você tem que trazer a questão da criação. E gera uma justificativa, porque, às vezes, a pessoa fala assim, ele é uma pessoa de sucesso porque ela é talentosa, nasceu com isso, e eu discordo com isso. Eu prefiro trazer sempre a questão do esforço, né? Então, eu sempre deixo essa questão do talento para Deus ou para Darwin, né? Porque, dentro da universidade, nós somos laicos, então, não queremos trazer esse espaço, né? Embora eu era para ter sido padre, né? Então, eu sempre convivi com esse conflito em toda a minha vida, né? Então, eu prefiro trabalhar com esforço, né, e com a determinação. E esse é o primeiro ponto, e eu gostaria de ilustrar até, aqui já trazendo a questão do depoimento, porque isso não se ensina. Isso você tem que falar para os alunos constantemente, você tem que motivá-lo de que, com esforço, você consegue sair do lugar que você se encontra, né? E ontem eu gravei um vídeo para receber os calouros da Unesp, segunda-feira, né, os 7.400 novos calouros e caloras, e eu abordei esse aspecto que eu considero fundamental. E eu uso em sala de aula justamente uma teoria que eu desenvolvi, que é chamada teoria dos elásticos, né? E, nessa teoria, todos nós aqui, nessa sala, quando nascemos, recebemos um pedaço de elástico. E o tamanho,
desse elástico, ele tem uma relação direta com as nossas origens. Né? E qual foi minha origem? Eu nasci, pelo visto nós temos idades semelhantes, nasci no ano do golpe do Estado, né, em 64, né, num município minúsculo do estado de São Paulo, no oeste paulista, que foi uma região muito abandonada por políticas públicas, né, próximo a Presidente Prudente, o município chama Martinópolis, né, de família humilde. Então, todo mundo aqui nessa sala deve ter certeza, né, de perceber que, neste cenário, há um pouco mais de 50 anos, eu não tinha muitas possibilidades. E concordo contigo, as possibilidades na década de 60, década de 70, né, eram bem diferentes das possibilidades. E eu me deparei com a primeira encruzilhada da minha vida, e eu vou falar um pouco de encruzilhada daqui a pouco. Né, então, tinha duas opções. Ou ficar reclamando, né, resmungando do tamanho do elástico que eu recebi, né, me revoltando e, por fim, me acomodando naquela situação, ou não. Ou esticar este elástico. Esticar esse elástico na direção dos meus sonhos. Então, eu acredito que essa foi a escolha que eu fiz, né, e comento no vídeo, né, que, de tanto esticar esse elástico, né, eu acabei, né, tendo a possibilidade de estar nesse cargo hoje e receber esses novatos dentro da universidade, e, com certeza, estar aqui, porque eu tenho certeza que o Sérgio não convidaria alguém que ele não admirasse, e eu fico muito feliz desse convite. Então, eu vejo que a mensagem, todos nós aqui sabemos que, de tanto esticar em sala de aula, eu brinco, né? Eu vou até brincar aqui, porque eu estou me sentindo muito à vontade. Quem nunca teve ou tem uma cueca velha, ou seja, de tanto esticar o elástico, praticamente, você expande o tamanho daquele elástico. Então, a mensagem principal aqui não é o tamanho do elástico, é o que nós fazemos com o elástico que nós recebemos. Então, eu acho que, na educação, isso é fundamental, né? Passar essa mensagem clara. Né? Eu tenho um vídeo, não sei se vocês conhecem, do Leandro Carnal, que ele trata muito dessa questão. Ele mostra uma foto de uma bailarina onde um dos pés está com a sapatilha e o outro, é só procurar no YouTube, né, e o outro pé está sem a sapatilha. E você vê um pé todo estrupiado, todo machucado, cheio de band-aid. Né? E isso é importante, né? O quanto que no talento realmente não é o esforço. Então, é isso que é fundamental no processo educativo. Né, mostrar para esses jovens, né, que nós podemos mudar a nossa realidade, e também para os gestores, nós podemos mudar a realidade de todos nós, né, já que decidimos trilhar o caminho de administrador, mudar a realidade de todos nós. Né. O segundo, e que já foi tocado aqui, é fundamental o papel da educação. O Jorge comentou isso, concordo plenamente. E estou falando aqui não só da educação superior, estou falando principalmente da educação fundamental. Então, naquele cenário que eu tinha, na década de 70, né, que eu tinha dificuldades, mesmo que eu tivesse ali a determinação, a vontade de sair daquela situação que estava posta para mim, pelo nascimento, da onde eu estava, né, se eu não tivesse escolas de qualidade, se eu não tivesse mestres de qualidade, eu não teria conseguido sair do lugar. Né? Então, aqui eu já faço uma colocação importante, já faço uma crítica do que esse país está fazendo com a educação, fez com a educação fundamental e média, pública, né? E corre o risco de fazer também com a educação superior pública nesse país. Então, eu tive mestres, né? Pessoas, professores maravilhosos que, mesmo agora, depois de tantos anos, ainda consigo, ontem pensando em alguns desses professores, né? Então, eu lembro da professora, lá chamávamos pré-primário, ela entrava na sala, aquela mulher bonita, né, com os óculos bonitos, um cabelo comprido, ou seja, todo mundo se apaixonava por aquela professora. Né? Eu tinha uma professora também no que é hoje o ensino fundamental, ela levava, a dona Guiomar, ela levava estrelinhas, ela cortava estrelinhas de papel laminado, e, no final do dia, ela colava uma estrelinha no caderno dos alunos. Né? Então, você ganhava a estrelinha prateada, dourada. Então, você já colocava ali uma competição sadia, porque todo mundo podia ter a estrelinha, bastava fazer um trabalho dentro daquela sala de aula. Né? Dona Eulália, professora de português e francês,
né? Eu lembro até hoje, claro que para me disciplinar não deve ter sido fácil, né? Então eu sempre lembro, até hoje, ela falando, Monsieur Sandro, fermez la bouche, ou seja, fecha a boca, né? Então eu devia ser muito difícil de colocar nos trilhos, né? E também tive um professor, na escola pública, naquele momento, nós tínhamos laboratórios de química, que hoje é o ensino médio. Onde nós temos isso hoje? Então, olha o que aconteceu. Naquela época, a criança brincava de lousa, apagador e giz. E, naquele momento, ela já desenvolvia outras habilidades, as habilidades que nós precisamos hoje, ou seja, se mostrar, comunicar e desenvolver a sua liderança. Hoje, quem quer brincar de lousa, apagador e giz? Se na televisão você vê o aluno batendo no professor, olha o caso lá de Santa Catarina. E depois os pais, ao invés de ficar do lado do educador, ele fica do lado do filho. Então, muita coisa aconteceu. E muito se deve justamente pelo aviltamento da carreira desses professores de ensino fundamental e médio. Ou seja, não vejo que apenas é a questão do salário, mas eu vejo muito pela questão de que não soubemos criar carreiras e desenvolver esse servidor público e promover apenas aqueles que realmente se entregam para o seu papel para o Estado. Então, isso se acabou. Né? Isso está praticamente corrompido, e eu vejo muito isso migrar com a questão do teto salarial, né, para as universidades públicas nesse país, e fico muito preocupado com o futuro, se daqui a uns anos nós não teremos, né, o que aconteceu com os professores de ensino fundamental e médio, agora com os professores de ensino superior, que ainda têm uma carreira muito melhor, comparada com outras carreiras na universidade, na nossa sociedade, né? Então, essa é uma segunda colocação. A terceira, que se desdobra desta, é que nós precisamos estar do lado de pessoas positivas, líderes. Não é bom ficar do lado de pessoas pessimistas, de pessoas que não enxergam o futuro. Isso é algo que eu recomendo para todos. Porque, se nós começarmos a nos cercar de pessoas que não enxergam luz, que não enxergam, né, o farol, né, nós acabamos fazendo o que um amigo costuma dizer, fazer mais muros da lamentação. Ou seja, que nós já temos um muro da lamentação, né? Então, eu vejo, mesmo dentro da crise, eu sempre coloco isso, ou seja, a universidade pública está numa crise violenta, né? Então, estamos no fundo do poço, felizmente agora estamos saindo, mas no fundo do poço eu posso ficar só olhando para as paredes, ou eu posso olhar para cima e ainda enxergar a luz, ou seja, trazendo aqui mesmo a questão do mito da caverna, ou seja, nós temos que encaminhar na direção justamente onde está a luz. Então, isso é muito importante, e fico muito feliz aqui de estar com vocês, né, de ver pessoas visionárias, né, e nós precisamos estar do lado de pessoas visionárias. A quarta que eu coloco é justamente o papel fundamental de fazermos escolhas rapidamente. Eu acho que, não de forma precipitada, não vamos interpretar aqui errado, é fazer escolhas, e essas escolhas nas encruzilhadas da vida que aparecem rotineiramente. E eu vejo uma dificuldade em muitos dos alunos, eu estou falando aqui dos alunos mesmo, porque eu vivo em sala de aula, né, as dificuldades, o aluno se debruça com uma encruzilhada, ele patina. E eu sempre falo, quem gosta de encruzilhada é galinha de macumba. Né? Eu acho que nós temos na encruzilhada um momento de escolha, e nessa escolha nós temos que pegar o caminho da esquerda, o caminho da direita. E por que nós travamos na encruzilhada? Isso tem que ser uma reflexão boa. Nós travamos na encruzilhada porque nós temos um modelo mental fixo, rígido. Ou nós somos pessoas de sucesso, ou nós somos pessoas fracassadas. E isso é ruim. Nós temos que aqui ter uma abertura para o modelo mental de desenvolvimento, de crescimento, ou seja, a partir do fracasso, o fracasso ele é inerente no processo formativo. É a partir do fracasso que eu consigo caminhar. Então, e aqui eu toco novamente a uma crítica da educação. A nossa educação ela penaliza o fracassado. E eu não preciso dizer aqui, todos nós estivemos em escola de ensino, todas as nossas escolas, e nós sabemos que a penalização ela não é boa. E isso nós matamos muito daquele jovem. Nós matamos muito da inovação.
E é por isso que, hoje, a inovação no Brasil ela é muito mais incremental do que disruptiva. Por quê? Porque, para ter inovação disruptiva, eu preciso dar liberdade para o aluno escolher o caminho menos seguido. Eu sempre pego uma poesia do Robert Frost, né? The Road Not Taken. Ou seja, é uma poesia muito importante. Nós precisamos estimular as pessoas a pegar caminhos não tomados. Porque, se for para pegar caminhos sempre tomados pelos anteriores, nós sempre vamos ficar fazendo inovação incremental, tem seu valor, mas o Brasil precisa de inovação disruptiva. Então, eu sempre vejo que isso é muito... Procuro lidar isso na universidade, é muito importante estimular... E você tem a liberdade. E os mais experientes, como nós aqui que estamos na mesma faixa etária, nós sabemos que, na vida, os atalhos são fundamentais. Porque, se percebermos que o caminho tomado não era o melhor, imediatamente a gente busca um atalho. A gente não precisa voltar na encruzilhada. Nós podemos buscar os atalhos da vida. E, com isso, nós vamos caminhando, e, com isso, nós vamos esticando os elásticos e progredindo, né? Um outro aspecto, deixa eu pegar aqui minha cola, o quinto aspecto que eu gostaria de dizer, sem dúvida, e que também já foi um pouco abraçado aqui, né, até pela questão do caixa do banco, né, nós precisamos mudar de área constantemente. E nós não gostamos disso. Ninguém gosta, porque tira da zona de conforto. E fazer essa mudança no ensino tira todo mundo do lado da zona de conforto, tanto o professor como o aluno. O aluno também ele já vem numa forma de aprender no ensino médio, já bem quadradinho. O aluno não gosta quando nós colocamos o aluno em atividades que depois ele não tem uma apostila, ele não tem um texto básico. Então, isso é ruim também para o aluno, mas nós temos que trilhar esse caminho. Eu vejo isso como fundamental. Né? Isso vai fazer com que você seja um profissional muito mais flexível e, consequentemente, muito mais adaptável nesse mundo que está em transformação exponencial. Então, eu vou dar um exemplo aqui também da minha carreira. Né? Logo depois de ter feito essa grande escolha no final do ensino médio entre ir para o seminário e virar padre ou ir para a academia e virar professor, né? Que foi uma segunda encruzilhada difícil, mas eu tive que tomar, né? Eu entrei na academia, eu entrei na Unesp, sou egresso da Unesp, em Araraquara, né? E eu sempre procurei mudar. Então, em toda a minha carreira, desde aluno, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu mudei tudo. Isso aqui é uma coisa também que eu tenho chamado de personalização curricular, né? O aluno precisa ter um papel mais autônomo e ter mais responsabilidade, né? Eu não sou um defensor de flexibilização curricular e de personalização curricular. Eu, no segundo ano de universidade, ainda nem tinha tido a disciplina, eu já sabia tudo de bactéria. Eu era apaixonado pelos micróbios, né? Então, eu sabia de tudo, eu já estava pronto para o mestrado. Por que não deixar? Por que me prenderam por 4 anos e meio fazendo habilidades que hoje estão totalmente substituídas pela inteligência artificial, automação? Muitas das atividades que eu aprendi em 4 anos e meio, tudo é feito por robô, é feito por algoritmos de inteligência artificial. Por que segurar o aluno? Deixa o aluno encontrar o seu caminho. Só que, normalmente, nós queremos colocar sempre dentro de um pacotão, né? Então, eu libero aquele pacotão e não dou a liberdade. Então, no segundo ano, eu já sabia o que eu queria, que era fazer mestrado, e fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, porque eu queria entender as bactérias. Mas, imediatamente, eu cansei das bactérias, eu fui para os vírus, depois dos vírus, né, eu fui para os mamíferos, no doutorado, em busca de vírus que causavam, tinha alguma relação com câncer de glia, né. Depois, eu saindo dos mamíferos, né, e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do MIT, sem dúvida, uma universidade diferenciada, né? Finalmente, eu vou e volto para a levedura. Volto para a levedura, para o Saccharomyces, que é uma levedura que nós tomamos restos dela todo dia, na cerveja, no vinho, né? Mas eu descobri que, entendendo na levedura, eu posso entender mamífero. Isso foi justamente o meu trabalho de pós-doutorado na Harvard, ou seja, eu focar no modelo extremamente simples e depois extrapolar para um ser extremamente complexo. Então, essa foi a minha carreira. Então, esse é o exercício que eu procuro fazer. Aprendam
mas busquem, que você colocou como uma especialização, busquem outras alternativas, porque o mundo está mudando, né? E a sexta, que eu gostaria de colocar, sem dúvida, que eu considero fundamental, deixa eu ver como eu escrevi aqui, conviver com o diverso. Isso é o mais importante, né? A questão da diversidade. E aqui eu trago a multiculturalidade. É fundamental, a possibilidade, eu falo isso para os meus alunos, né, sair e passar 6 meses em outro país, isso é fundamental, porque você trabalha com culturas, você consegue perceber que há outros caminhos, há outras formas de se fazer a mesma coisa. Então, eu acredito muito na diversidade, não sei se todos sabem, mas a Unesp foi a primeira universidade a implantar, é um debate bastante complexo, uma política de cotas, né, cotas para egressos do ensino público. Hoje, em 2018, nós temos 2 portas de entrada, uma totalmente devotada para os egressos do ensino fundamental e médio públicos, né, e ainda o atendimento do que o IBGE determina de porcentagem de pretos, pardos e indígenas, né. Isso é um debate acalorado dentro, se está certo ou errado, e por que a universidade fez isso. Atualmente, tanto a USP como a Unicamp também está buscando caminhos de trazer cada vez mais egressos do setor público e também os PPIs para dentro da universidade. Mas eu vejo isso na perspectiva, novamente, o Estado fechou os olhos para o ensino fundamental e público. O sistema privado dominou. Isso que é o ilógico, né? Isso não faz não é muito claro isso, né? Onde o Estado deveria estar exercendo seu papel, que é no ensino fundamental e na formação de todo mundo. Então, a universidade disse assim, não, se o Estado não está fazendo isso, então vamos trazer 50% e dar oportunidade. Porque se eu não tivesse essa oportunidade da universidade pública, eu não teria saído. Por mais que eu tentasse esticar o elástico, eu não teria saído do ponto de partida meu, né? Então, esse foi um debate acalorado, e hoje nós temos. E vai na perspectiva da diversidade. Um ambiente diverso, ele traz um ambiente criativo. E aqui está o importante na formação dos nossos jovens, né? Ou seja, ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que conviver com o diferente, ele tem que trabalhar num processo de cooperação, em grupos de trabalho conjuntos, e ali, sim, nós temos um espaço para o aflorar, né, a criatividade, e aumentar, então, o espírito inovador dentro da universidade, né? Então, para concluir aqui, eu acho que já está dando meu tempo, né? Faltam 5 minutos? Olha que beleza, Ana. Então, eu não desrespeitei meu tempo, né? Para concluir, eu vejo que, e o Sérgio já fez essa crítica, eu acho que as universidades, já comentei, nós temos que fazer o nosso papel. Não é simples, porque isso é mexer na cultura de uma organização. Não se mexe numa cultura de organização se todo mundo não quiser. Eu vou dar só um exemplo aqui, que eu gosto, que está até lá no livro das organizações exponenciais, né? Que eu concordo plenamente, né? A questão da Kodak. Eu acho que talvez só os mais experientes aqui bateram fotos com o filme de rolo Kodak. A Kodak, ela teve a primeira patente do digital, da fotografia digital. Ela fechou os olhos para o futuro. Ela tinha a primeira patente, gente. A organização, ela ficou presa, ela não quis sair da sua zona de conforto. Eu não vou me enveredar por uma coisa nova. E a Kodak faliu. Ela teve que fechar as portas. Ninguém usa mais filme de rolo Kodak, felizmente. Hoje eu bato uma foto e mando para o outro lado do mundo. A digitalização do mundo ela é muito importante. Hoje nós temos um excesso de informação. Hoje o que nós precisamos é curar essa quantidade de dados, que é o data mining que nós temos que fazer. Ou seja, não dá mais para suportar que o processo formativo seja em fornecer conteúdos para o aluno, prevendo do que ele vai precisar lá na frente. Impossível, nós não sabemos o que ele vai precisar. Então, acho que essa é uma mensagem importante, ou seja, o mundo está se transformando rapidamente. Muito sem dúvida, pelas novas tecnologias, né, pela informatização, pela digitalização de tudo, pela automação.
pela internet das coisas, pela inteligência artificial. Então, se nós que queremos criar o futuro hoje não estivermos preparados e não criar um ambiente, por mais difícil que seja tirar o aluno e o professor da zona de conforto, né, e criar um ambiente propício dentro da universidade para que esses jovens esteja isso que nós estamos fazendo, né, com as nossas dificuldades dentro da crise, é justamente fazer isso, criar um espaço, um ambiente extremamente propício para que os jovens que estão entrando, no nosso caso, na Unesp, né, estejam cada vez mais conectados com o mundo do século XXI. Então, eu paro por aqui e agradeço aqui a oportunidade de estar nesse evento. Muitíssimo obrigada às nossas 3 feras aqui na mesa. Eu queria fazer brevíssimas considerações para dar tempo de vocês decantarem tantas coisas que surgiram aqui, mas só para mostrar efetivamente a complementaridade das falas, né? Essa necessidade da reinvenção, e que, diante de desafios tão complexos como as tendências que aqui foram apresentadas, cada um dos atores da sociedade, de fato, tem de se repensar, tem de perceber, dentro dessas tendências, qual é seu novo papel. E uma questão que me pareceu muito bonita também, pensando em educação, que permeou o discurso de todos, e mais do que em educação, em aprendizado, nesse aprendizado contínuo, que já nos 4 pilares da educação me parece que viraram aprendizado, né, da gente aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, e como isso acaba tendo uma velocidade exponencial de transformação diante da substituição das profissões. Gostei muito quando o Sérgio também mencionava que é inelutável que cada um de nós tenha esse impacto da inteligência artificial e da robótica nas atividades que se desempenham no dia a dia, mas o desfraldar de tantas novas profissões que não nos dão aquela sensação muito desagradável, tantas vezes, ao final do dia, que a gente fala, nossa, eu corri e não fiz nada, né? E agora eu vou começar a fazer o que preenche minha alma, que faz o meu sangue ferver. Poxa vida, é um desperdício, né? Então, cada um de nós, inclusive, tem esse protagonismo e essa necessidade de preparação para um futuro que é cada vez mais próximo e que está nos alcançando. Gostaria só de fazer uma complementação ao que foi dito, e que, de novo, me parece uma sintonia muito interessante para a composição de novas propostas, que é com relação à Amazon, né? A Amazon, a maior empregadora privada dos Estados Unidos, talvez vocês tenham acompanhado ao final do ano passado, ela lançou uma concorrência, uma convocatória, um edital para que cidades se apresentassem para abrigar a 2ª sede da Amazon nos Estados Unidos e um pedacinho do Canadá. Foram centenas de cidades que se apresentaram, né? Por quê? Porque são 50 mil empregos novos, qualificados, nessa empresa que é um ícone de possibilidades infinitas de futuro, que nós todos vamos urdindo. Mas o que me parece mais interessante dentro dessa proposta atrevida da Amazon, inclusive, foi o conjunto de critérios que eles adotaram para que as cidades fossem selecionadas. Então, não apenas uma infraestrutura, mobilidade multimodal, mas um cuidado muito especial com sustentabilidade e responsabilidade social e corporativa, porque isso eles querem colocar na construção do próximo prédio, a necessidade de que as pessoas fossem qualificadas em todos os níveis de educação. E, para isso, 2 questões que foram aqui, enfim, permearam todas as falas. A cultura, o respeito à diversidade, a necessidade dessa diversidade justamente para que as pessoas possam ser mais criativas, inovadoras, arrojadas, empreendedoras, e essa governança compartilhada entre academia, setor privado, governo, porque eles sabem que, senão, a gente não tem sustentabilidade numa visão de longo prazo. Então, eu estou muito feliz essa composição que vocês fizeram, e agora eu não gostaria de tomar a palavra de vocês, e queria passar o microfone ao Jorge, que já queria fazer um comentário, e, por favor, preparem, então, suas perguntas, que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui na nossa frente. Por favor. Ana, que me haces pensar en algo que me estaba cruzando a partir de escucharlos a ustedes. Algo que dijiste, Sergio, que es clave. Nos quieren meter miedo, y no tenemos que tener miedo, y nos quieren meter miedo, porque el miedo es una herramienta de poder. Y en tu país y en mi país, el miedo es manejado desde el poder para que no demos otro tipo de pasos. Frente al miedo de educación, pero ¿qué tipo de educación?
El año pasado tuve la oportunidad de estar un par de veces en Espíritu Santo, en el estado de Espíritu Santo, invitado por Sebrae, y almorcé con el gobernador de Espíritu Santo. Primera vez en Espíritu Santo, 2 horas después de estar allí, estaba almorzando con el gobernador, y le hice una pregunta al gobernador: ¿cuál es ¿a qué dedica usted la mayor parte de su energía como gobernador, de su pensamiento, de su tiempo? Y me respondió inmediatamente. Me dijo: al proyecto de Escolas Vivas. Y le dije: cuéntemelo. Y todo el almuerzo nos dedicamos a hablar de Escolas Vivas. Terminamos de almorzar y me dijo: ¿quiere ir a conocer el proyecto? Y le dije: sí, quiero ir a conocerlo, y fui en un auto a conocer el proyecto. Un mes después volví a Escolas Vivas. Y me encantó, busquen ustedes la información de Escolas Vivas, me encantó porque es otra escuela. Es una escuela donde en una clase de matemáticas o de física o de historia o de geografía hay niños de 13 años y muchachos de 17. O sea, no está la clase por edades, está la clase por intereses, por habilidades, por destrezas, por talentos, por ambiciones, por pasiones. Y se construye cada clase con 2 profesores. La clase de matemáticas puede estar dictada por la de geografía y por la de matemáticas. O sea, es otra relación distinta en la escuela. Y la escuela es gobernada por los estudiantes. Es otro esquema. Me encantó Escolas Vivas. Y me hizo recordar parte de lo que ustedes decían ahora, perdonen a Carla el comentario, me hizo recordar una experiencia en Colombia, en Cali, la tercera ciudad en población, en el Pacífico. Hace unos años conocimos en Medellín al director de un gran proyecto de diseño de software, Parque Soft. Este es un empresario surgido de la nada, vivió en la calle cuando niño, autodidacta, y a los 40 años tenía la mayor empresa de diseño de software del país, pequeño Silicon Valley. Y lo invitamos a Medellín a que nos contara la experiencia del proyecto, 1.200 personas trabajando en diseño de software para multinacionales, y un compañero nuestro le hizo esta pregunta: ¿cómo seleccionas vos las personas que van a trabajar en Parquesoft? Y dijo: ahí está la clave. Voy a contestar con una generalidad. Yo no me voy a las universidades, me voy a los colegios, me voy al último año de secundaria. Y en el grupo de último año de secundaria pregunto: ¿quién es el mejor estudiante? Usted, venga. Usted es un tipo crítico, autocrítico, exigente, disciplinado, riguroso. Venga para acá. Segunda pregunta: ¿quién de la clase es el que hace los negocios? El que vende cosas en el colegio, en la clase. Venga para acá, me interesa. Tiene un espíritu de tal. Tercera pregunta: ¿quién de ustedes en la clase es el que arma las fiestas? El que dice qué vamos a hacer esta noche. Allí ya levantó uno la mano. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Venga, a usted lo necesito. Y la cuarta pregunta que hacía él para la cuarta persona era: ¿quién es el peor de la clase? El peor, el más mal estudiante, el indisciplinado. Venga, porque a usted no le han descubierto esa creatividad que tiene por dentro y ese impulso de vida que tiene. Él decía: con esos 4 yo hago un buen grupo. Si solo seleccionaran nerd o solo seleccionar indisciplinados, no llegaba a ningún lugar. También creo que es otro tipo de empresas las que tenemos que crear a partir de esas otro tipo de educaciones. Bom dia. É uma grata surpresa estar aqui. Eu sou de Paraty. Eu falo que eu acho que mesmo ano que o Jorge Melguilson esteve na Flip com a Cainha, esse ano mudou minha vida, em 2009. Quando eu estive lá na palestra na Flip falando a cultura desenha a cidade, que você contou toda a revolução de Medellín, eu fiquei extremamente apaixonada, encantada. Falei assim: não, é isso que eu quero. Eu nasci em Paraty, sou de lá. Então, as oportunidades que eu conquistei foram a partir da educação, mas eu tive que sair da minha cidade para estudar e depois voltar, enfim. Então, naquele ano, 2009, eu estava na Flip, trabalhava na Flip, e quando você falou uma frase que ficou gravada na minha cabeça, que era: "Hay que tener decisión política para promover mudanças". Então, foi aí que eu acho que traçou o meu futuro, que eu acabei
assumindo a Secretaria de Cultura de Paraty, em 2014, né? Esse desafio enorme de estar na gestão pública, que não é fácil no país, com tanto descrédito em quem está no público, né? Porque parece que, porque você está numa função pública, você não vale nada, então é muito difícil você se manter e ser fiel aos seus ideais, porque muitas vezes você fala, eu sou maluca, o que eu estou fazendo aqui, vou largar tudo e vou embora para a minha casa, que é mais fácil. Mas eu também acredito muito nessa transformação pela cultura, que é a longo prazo, que é com investimento na educação. Então, aqui foi muito bom essa mesa, porque me fez acreditar e me convencer novamente que eu estou no caminho certo, que às vezes dá vontade de mudar, porque você fala, não está dando, mas quando você vai vendo os resultados, isso vai mudando na cultura das pessoas, né, na ética, que é possível estar no poder público e ser ético e ser correto. Então, acho que isso é o futuro também, a gente precisa se doar, precisa estar lá para enfrentar, porque é na política onde tem as grandes transformações, né? Não tem jeito. Enfim, eu estou aqui colocando um depoimento, porque isso foi muito... Pues tengo muy buenos recuerdos de Paraty, de la Flippy, con Mauro Muñoz y con Belita. Es espectacular. Enfim, só para concluir, a gente está trabalhando a partir da Secretaria de Cultura, enfim, no investimento nos equipamentos públicos municipais de cultura e com um olhar muito especial para a juventude, porque em Paraty não temos uma universidade, né? Não temos uma universidade pública, não temos sequer uma universidade privada, então, numa cidade com menos de 50 mil habitantes, que, apesar de estar a 275 quilômetros 250 do Rio, 200 e tantos de São Paulo, a gente está no meio, mas não tem nada perto. Então, isso faz toda a diferença. Então, agora, a gente, como poder público, está construindo um centro de formação de economia criativa voltada para essa juventude. Então, aqui é abrir que possibilidades você vê nisso tudo. Obrigada. Muito bom. Eu queria propor da gente fazer bloquinhos de 3 perguntas, porque há muitas mãos levantadas, a gente aproveita. Havia uma por aqui. Aqui. Daí a gente vai para ali e volta para você, tá bom? Bom dia, meu nome é Andréa Biaki. Na realidade, a minha pergunta, minha colocação é para o Sandro e para o Jorge. Recentemente, eu estive no TED Talk, que falava sobre o futuro das profissões, que foi em setembro do ano passado. E muito vem se comentando desde então dessa questão de como ficarão algumas profissões daqui a 20, 30 anos, né? Nós estamos em 2018, nós estamos há 2 anos de 2020, né? Parece um pouco muito moderno a gente falar isso, mas está muito próximo de nós, muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Atualmente sou pós-graduanda da Universidade de São Paulo, também sou farmacêutica como o senhor. A minha colocação e minha pergunta seria para o Sandro e, posteriormente, para o Jorge, de que modo o senhor, como reitor de uma das maiores universidades do Estado de São Paulo, né, o senhor enxerga o papel da universidade como para formar esses jovens para daqui 15, 20 anos, né? De que modo as políticas educacionais elas têm se alterado, porque eu, dentro da Universidade de São Paulo, percebo que, por mais que exista muito desejo dos jovens e dos estudantes de tentar mudar alguma coisa, mas assim, a gente acaba esbarrando nos entraves regulares, né, regulamentares da própria instituição, né? E de que modo a Unesp imagina que esses jovens vão ser preparados, né? E de que modo a iniciativa privada prevê a empregabilidade desses jovens no futuro. Por que eu pergunto isso? Porque eu defendo um pouco essa questão da formação, dessa questão da formação formal, da formação técnica formal. Por exemplo, um médico ele ainda vai ter que fazer uma faculdade de medicina para atuar, mas hoje já se sabe que um radiologista, existem softwares, aplicativos que conseguem fazer uma leitura, e mesmo um dermatologista. Então, assim, existem
alguns pontos nesse sentido. Mas a gente sabe que também existem muitos empresários hoje no Brasil que não têm essa educação formal e que conseguem se desenvolver através dessa própria economia criativa. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho disso. Obrigada. Eu vou pedir que vocês sejam um pouco concisos na elaboração das perguntas, porque senão os palestrantes não terão tempo para comentá-las, a gente passar para os colegas também. Posso fazer? Bom, meu nome é Guilherme, obrigado pela palestra aqui. E eu queria saber dos três o papel do blockchain, o que vocês enxergam do blockchain nesse futuro que está se abrindo aí para a gente. Eu queria, então, nas horas de provocação, fazer Jorge, Sérgio e Reitor. Pode ser? Por favor. Jorge, ¿empezás? De pronto, Andrea, empiezo contigo, y hace un tiempo dije en una conferencia en Brasil que ustedes tienen dos Paulos famosos, Coelho y Freire, que si leyéramos más a Freire que a Coelho estaríamos mejor. Es decir, yo creo que la educación tiene que enfocarse hacia la construcción de las preguntas, no solo a la construcción de las respuestas. La educación no puede ser un libro de autoayuda. Deberíamos incluso aprender a calificar en la primaria, en la secundaria, en la universidad, no por las respuestas, sino por las preguntas. Piensen ustedes qué pasaría en un año escolar, donde al final del año escolar el profesor le preguntara a los estudiantes con qué preguntas quedaron para el próximo año y evaluáramos sobre la calidad de las preguntas, que serían las que tendrían que jalonarnos. ¿Qué preguntas nos hacemos sobre esta sociedad? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre el papel de nosotros en la sociedad? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre la escuela? No simplemente las afirmaciones. Creo que también estamos llamados a construir la indignación, que es precisamente el no ser indiferentes. Josep Ramoneda, un filósofo catalán, escribió un libro que se llama Contra la indiferencia, y lo escribió cuando empezó la crisis europea en el 2008. Y él decía, la crisis europea no es una crisis económica, o al menos no solo una crisis económica, es una crisis ética, es una crisis política y es una crisis cultural. Piensen en esa reflexión para Latinoamérica, piénsenla para Brasil, para Colombia. Es una crisis política porque es la crisis de la democracia. ¿A qué llamamos democracia? ¿Qué incluye y qué no incluye la democracia? ¿A qué llamamos, o sea, es una crisis ética? Porque es la crisis de la inclusión. ¿A quién deja por fuera un modelo de desarrollo? ¿Qué tipo de educación estamos haciendo para que haya unas políticas más incluyentes? Y es una crisis cultural, por lo que decía al principio en la conversación, es porque es una crisis de la indiferencia. El antídoto, la lucha contra la indiferencia tiene que ser un proyecto cultural, ese proyecto que nos lleve desde la cultura a apreciar la propia vida y a aprender a vivir con el otro, que es parte de lo que decía en el 2009, aquí también cuando estuviste, y es necesario un cambio cultural. No solo hay que cambiar estéticamente, hay que cambiar éticamente, tenemos que ser otros, tenemos que pensarnos y construirnos de otra manera como sociedad. Me hiciste pensar, Sandro, en la complementariedad de los talentos y del esfuerzo, porque una de las palabras que traía aquí escrita era la de talentos y se me olvidó, y mientras hablabas dije, bueno, siquiera se me olvidó para no quedar mal, porque yo iba a reivindicar los talentos, pero complementándolo con el esfuerzo, digo, cada vez más las empresas están buscando gente con talento y con habilidades, donde el conocimiento como lo tenemos hoy no es fundamental. Termino con un ejemplo de una empresa en Jujuy, en Argentina, una empresa también de diseño de software. Contrata a personas para un trabajo en Big Data, está haciendo hoy Big Data desde Jujuy, una de las zonas de mayor pobreza o de menor índice de desarrollo humano, y no contrata ni ingenieros ni tecnólogos en sistemas, contrata personas, muchachos jóvenes con habilidades, y en 3 meses tienen la formación académica para trabajar en Big Data, en 3 meses. En Silicon Valley no se lo creían.
decía, este muchacho hace 3 meses no sabía nada de esto, no necesitó pasar 5 años en una universidad, pero tiene otras habilidades y tiene otras destrezas, tiene otros talentos que están ahí, con los que además el talento es la construcción del sentido, pues, por lo menos como lo veo yo, es la construcción del significado, o sea, que me apasiona. ¿Para qué soy talentoso? En lo que me apasiona. No te entendí, Guillermo, tu pregunta, lo siento, no la comprendí, pero redondeo algo sobre lo de economías creativas, algo que me quedé pensando ahora a partir de alguno de los comentarios de ustedes, y lo hablábamos con una periodista antenoche, aquí en Sao Paulo. Yo le decía que las economías creativas tendrían que tener como punto de llegada consumos creativos y acumulación de riquezas creativas. Es decir, poco nos ganamos en la sociedad impulsando nuevas economías o economías creativas si el resultado va a seguir siendo la acumulación desaforada de riquezas en manos de unos pocos y no la distribución de riquezas, o si el consumo desaforado, infame con el universo en que vivimos, va a seguir siendo el resultado de esos nuevos creadores de la economía. En cambio, si logramos nuevas economías, pero también nuevos consumos y nuevas distribuciones de riqueza, estaremos hablando ya no de economías creativas, sino de sociedades creativas. O sea, de otra manera de entendernos y de pararnos frente al mundo. Nuevamente, ¿qué tipo de mundo queremos construir? ¿Qué tipo de economías impulsamos y para qué? ¿Cuál es el sentido, el significado, la esencia de eso que estamos construyendo? Olha, eu vou tentar ligar as duas perguntas e falo sobre blockchain. Rapidamente, essa noção de que eu estou no setor público e, portanto, talvez eu não tenha o mesmo prestígio, hoje o que é uma das coisas tão importantes quanto o conteúdo do seu currículo são as suas experiências. Na realidade, hoje nós somos um conjunto de experiências diversas que, nessa sociedade que vivemos hoje, é super importante. Então, no banco, nós, inclusive, quando nós falamos em diversidade, fora a questão do gênero e raça, que é importante, que, infelizmente, ainda temos que falar sobre isso, nós falamos sobre, efetivamente, experiências diferentes para a indústria financeira. Então, quem pensa que banco contrata economista e advogado ou administrador, está equivocado. E nós medimos, por exemplo, quando nós olhamos contratação, nós contratamos entre 6.000 a 7.000 pessoas por ano. Quando nós contratamos, nós medimos exatamente formações diferentes daquelas clássicas que são importantes dentro, obviamente. Você tem uma espinha dorsal de exatas que é importante, mas nós medimos a produtividade das pessoas que vêm com uma formação completamente diversa, e não é só a formação acadêmica, também são as experiências, e a produtividade, na média, é superior. Na média superior. Então, a farmacêutica, o psicólogo, eu acho que essa coisa de abrir os horizontes e não ficar restrito a modelos, enfim, que todos nós acabamos herdando dos pais e dos avós, eu acho que isso é um grande equívoco. O publicitário pode ser um economista. O economista não vai poder ser um médico, mas o médico pode ser um economista. Então, essa interação, então, eu digo, invistam tempo em experiências. Mas eu não faria isso sem uma estrutura técnica forte. Eu acredito na ciência. Acredito em Darwin e acredito na ciência. Então, acho que é importante, eu acho que nas nossas sociedades a gente tem uma tendência a menosprezar o esforço que é necessário para ter o conhecimento científico. Ele não vem por osmose, não é talento de nascença, ele vem a partir de um investimento. Só ele não é suficiente. A combinação dele com experiências diversas, fundamental. E aí eu quero linkar com o ponto que ele falou, por favor, não tenham medo. A vida é um exercício de morrer muitas vezes e renascer muitas vezes. Então, não ficar prisioneiro de medos, enfim, que a gente acaba levando, carregando de muitos pais, tios e tias e primos e primas, é o que faz com que a gente se paralise. Blockchain, as criptomoedas são uma realidade, elas são uma resposta a uma sociedade digital. O blockchain, nós, inclusive, vamos estar saindo recentemente dentro do que é o network do Santander. E o que é o blockchain? As criptomoedas, de uma maneira muito simplista, são depositários digitais através dos quais você tem um registro dessa moeda que passa a você ser detentor a partir de uma senha
e com essa moeda digital você pode efetivamente transacionar. O Japão já tem várias lojas no Japão que você pode efetivamente comprar coisas com moedas, criptomoedas, e essa é uma tendência. Se você me perguntar o que vence, o que acontece, não posso dizer qual será, existem centenas de criptomoedas hoje, a própria Kodak, que foi mencionada, lançou sua criptomoeda, mas o que o blockchain permanece? Quando você faz uma transferência através do sistema, ou da estrutura digital blockchain, você tem o crédito imediato na sua conta, sem todos aqueles custos onerosos tradicionais de transferências bancárias de legado. Então, você consegue ter, hoje você transfere, principalmente através de países, pode levar uma semana o crédito na conta. Com blockchain, você tem em minutos, sem ter que pagar o absurdo que todos nós acabamos pagando em transferências bancárias, né? Inclusive eu, que eu também pago, eu sou consumidor, eu sei que represento a indústria. Então, o que é ótimo, que faz com que a indústria corra, né? Então, a tecnologia vem para isso também. Bom, começando aqui com a servidora pública, né, que realmente hoje está até muitas vezes pejorativo, né? Eu sempre coloco isso. Eu sempre me fiz a pergunta, eu fui contratado pela universidade em 87, todo dia eu me pergunto, a universidade é melhor porque eu estou nela? E, enquanto a resposta for sim, eu continuo dentro dela, né? Eu fico muito feliz de ver uma servidora pública lutando, né, pelo trabalho, mesmo no momento onde tem esse descrédito. E eu vejo que há necessidade de se repensar muito o Estado que nós queremos. Qual é o Estado? Qual é o tamanho do Estado que nós damos conta? E também eu vejo que o Estado, hoje, ele está muito corroído, infelizmente, né? Quando eu vejo esse projeto de lei da senadora, no sentido de se cobrar mais desempenho, né? Porque nós temos uma estabilidade muito grande, o servidor público, né? Mas dentro ali se perde muito com a questão de se igualar, de se promover todo mundo, ou se igualar por baixo. Isso é muito ruim dentro do Estado, né? Então, eu só quis explorar essa parte, porque eu sou um defensor do Estado, eu sou um defensor de que nós somos pagos pelos impostos, e nós temos que estar a serviço da sociedade. Nós temos que ter a legitimidade da sociedade para continuar mantendo esse Estado, mantendo o nosso emprego, e desejo muita sorte lá para o seu trabalho. Mas eu queria explorar a sua fala foi importante porque eu cortei algumas coisas, mas você me dá a oportunidade, quando você fala da questão da decisão política, né? E eu vou retomar, só para relembrar aqui, o que a ministra Carmen Lúcia falou recentemente, que ela trouxe uma frase de um grande educador, que foi ministro nosso, reitor da UNB, ou seja, que é o Darcy Ribeiro, né, num evento onde ela estava mostrando, né, a questão de que, hoje, o custo de manter um prisioneiro no presídio nosso é 13 vezes maior do que manter um aluno no ensino médio. Ou seja, nós gastamos, segundo os dados dela, R$ 2,4 mil por mês para manter um prisioneiro, e nós gastamos 2,2 mil por ano um aluno no ensino médio. Isso é decisão política. E ela retoma Darcy quando ele diz: o governo que não investir em escola não fará o suficiente para construir presídios. Porque existe uma relação muito clara. Se você não educa, você acaba levando o problema para a violência e para a marginalidade. E é isso que nós estamos. Imediatamente, depois que eu ouvi aquilo, fui atrás do orçamento do nosso Estado. Acho que isso foi o orçamento que eu peguei, não tenho os dados aqui, porque eu não sabia que ia aparecer algo nessa direção, mas eu fiquei muito satisfeito quando eu olhei a principal rubrica, educação, acho que era em torno de 30 bilhões no Estado de São Paulo. Aí eu fui direto para a administração penitenciária. Aí o valor era, acho que em torno de 4 bilhões naquele ano. 4 bilhões para administrar as penitenciárias. Comparando coisas incomparáveis, hein, gente? Mas, quando eu peguei a rubrica de segurança pública, que eu acho que estava em torno de 20, eu somei as duas, dá 24 bilhões. E aí, realmente, o que Darcy Ribeiro falou lá, realmente está acontecendo. Então, isso tem que tomar cuidado. Essa é uma decisão nossa.
que nós queremos? Nós queremos investir em escola, nós queremos dar educação para o povo brasileiro, ou depois nós vamos gastar os nossos recursos para manter os prisioneiros nos seus presídios? Então, é uma decisão política importante. Aqui, na minha colega de profissão, né, eu acho que é importante a sua colocação, também dá uma oportunidade de falar de algo que provavelmente você também aprendeu, e que passa pela questão da inteligência artificial e do reconhecimento de padrões, que hoje substitui praticamente atividades que serão rotineiras. Para que ficar ensinando isso? Você deve ter aprendido o método de Hoffman, como eu aprendi, que eu não sei se você fez análises clínicas, né, mas eu fiz. Ou seja, algo que eu não queria. Não sabia que eu ia ter que enfrentar aquilo, que é justamente o exame de fezes. Então, eu tinha que chegar no laboratório, pegar, abrir a latinha de fezes, e dissolver aquilo, fazer um suco de fezes, e depois deixar decantar e pegar um pouquinho daquela fezes diluída, pôr no microscópio, pôr o nariz perto daquilo, para buscar os protozoários. Eu não queria aquilo. Não queria. E ainda, a diferença do ovo, da lombriga, né, do ascaris, da barriga d'água, ela é muito pequena. O cistossoma ela é muito pequena. Ou seja, a superfície do ovo é muito parecida, só que um tem um espinhinho. Aí o professor, o funcionário, ia lá, virava o espinho só para realmente complicar a vida do aluno. E aí, hoje nós precisamos disso. A inteligência artificial, mesmo escondendo o espinho do cistossoma, ele vai distinguir. Né? Então, isso não é mais necessário dentro do preparo para o profissional, porque hoje já não se faz, e nós seremos substituídos. Então, eu acredito que o papel da universidade, principalmente universidade pública, né, nós estamos aí, ser uma pós-graduanda na Universidade de São Paulo, a melhor que temos no Brasil, né, temos aí claro, também muito mais antiga, depois tem a Unicamp, e depois a Unesp. A Unicamp tem 10 anos a mais que a Unesp. Ou seja, é um conjunto de universidades que só o Estado de São Paulo tem, e graças à autonomia universitária desde 89, à disposição do público, né? Porque elas são públicas. Né? Então, eu vejo que é um crime você desperdiçar na formação do aluno com atividades que serão substituídas, com certeza, no futuro. Então, eu vejo que essas universidades, o Sérgio colocou a questão da pesquisa, sem dúvida, nessas universidades, porque fazer pesquisa é extremamente caro, por isso que eu acredito que o Estado tem que manter o financiamento, porque nessas universidades, principalmente por causa da pesquisa, felizmente temos aí a FAPESP, né, que tem cristalizado na Constituição do Estado 1% para a pesquisa, e eu sempre vejo que é um debate um pouco complicado, eu não gosto de separar, porque eu trato o conhecimento como uma coisa única, mas existe uma grande separação entre o que é básico, fundamental do aplicado, e eu vejo que nós temos que dar liberdade para trilhar de acordo com a sua vontade. Eu não sou um cientista que gosto do aplicado, eu sou um cientista de fundamental, eu gosto de responder questões fundamentais, porque isso tem que ser, os dois braços têm que ser valorizados, e eu tenho certeza que você deve estar num programa de pós-graduação de excelência, que te dá liberdade de escolhas, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois de algumas décadas. Eu dou o exemplo do DNA. Né? Na metade do século passado, né, quando nós tivemos aí o prêmio Nobel para quem descobriu, né, a estrutura desse polímero, naquela época era apenas um polímero. Hoje, DNA está na boca, está no senso comum, está até em novela. Ou seja, olha a diferença. Então, há necessidade do investimento no fundamental, que nós não sabemos quando, e hoje nós não fazemos nada sem análise, né, de expressão gênica, exame de DNA e tudo isso que vocês e todos nós acompanhamos no dia a dia. Então, esse é um aspecto importante, manter a pesquisa nos seus dois braços, formar o aluno, preparar o aluno dentro da universidade, colocar o aluno já, ensaiar já para o que ele vai enfrentar posteriormente, que é resolver problemas. E resolver os problemas concretos da nossa realidade,
pode passar aí pelos ODS da Agenda da ONU de 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que a universidade ela precisa se abrir para isso, sim, porque ela corre o risco, principalmente a pública, de perder a sua legitimidade. Ela tem que estar aí resolvendo, contribuindo. E o aluno dessas universidades precisam estar prontos para que, quando sair, realmente estejam aptos. E, finalmente, que eu já tinha comentado, a questão da transformação do mundo. Então, temos que ter pessoas mais versáteis, pessoas mais flexíveis, adaptáveis, comunicativas, interativas, criativas, mas com uma excelente formação cognitiva, que é o que você colocou. Nós não podemos perder a questão da cognição, né? Porque depois, senão fica aquela questão. Eu vejo isso muito no Brasil, eu chamo isso de mito do canudo. O Brasil ele desenvolveu o mito do canudo, acha que todos têm que ir para a universidade. Eu vejo, muitas vezes, dentro da universidade, eu vejo pessoas que não estão querendo, não estão na universidade pela questão do conhecimento, né? Então, nós temos que repensar isso. E, mesmo com o mito do canudo, no último censo do INEP, nós temos 8 milhões de brasileiros. Só 8 milhões, gente. 4%. 3% no ensino privado, 1% no ensino nas universidades públicas. Desse 1%, 0,6% nas federais, 0,1% nas municipais, 0,3%. 600 mil brasileiros estão nas 123 universidades estaduais. E nem falo o número das que estão na USP, na Unicamp e na Unesp. Então, esse é um custo muito caro para o Estado. Somos financiados pelo ICMS, principalmente, como você sabe. Então, nós temos que legitimar isso com a sociedade antes que percamos essa legitimidade. E a última questão, já foi bem explorado aqui até pelo Sérgio, mas eu gostaria de só trazer de novo a questão do Homo sapiens, que está no livro Sapiens, que é fantástico. Ou seja, ele coloca que há 100 mil anos nós tínhamos 6 espécies de Homo, só depois, eu acho que depois de muitas décadas, nós passamos a ter apenas a espécie Sapiens, que é a nossa espécie. E ele fala que essa espécie ela domina o mundo porque essa espécie, nós temos a capacidade de dominar o mundo porque nós temos a capacidade de interagir com estranhos, né, de uma forma extremamente eficiente. E nós criamos mitos e ritos. Olha a questão das criptomoedas. Então, eu vejo isso pelo lado da criatividade, do lado da inovação. Então, o Homo sapiens faz isso. Então, sempre fica aquela questão se realmente um dia nós não teremos mais comida para todos nós. Gente, olha o mundo. Eu estava em Ipanema, agora na praia, sentei do lado de uma americana que trabalha com desenvolvimento de roupas sustentáveis. Ou seja, roupa feita a partir de casca de frutas e que tem um valor de mercado gigantesco e que você tira o couro do animal. Ou seja, então, essa é uma propriedade do Homo sapiens, gente. Nós temos na universidade que está aberto para o novo, né, e construir novos mercados, novas possibilidades, porque o Homo sapiens ele vai atrás, com certeza, desses espaços. Muito bem. A mim caberá o antipaticíssimo trabalho de dizer que, infelizmente, o nosso tempo se acabou. A gente tinha várias pessoas com a vontade de fazer perguntas, seguirmos com esse debate, mas já avançamos alguns minutinhos. E a gente tenta prezar pela pontualidade, inclusive em respeito aos compromissos de vocês, né? Acho que uma das questões que a gente está tentando reinventar no Brasil é a da pontualidade, né? Então, comecemos no horário, terminemos no horário, em respeito a todos. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês, aos nossos fantásticos palestrantes, que dão vontade da gente realmente ficar aqui até depois de amanhã, e aproveito para convidá-los para o próximo encontro, esse do projeto Diálogos Startupeiros, que vai ser dia 10 de março, aqui sobre bem-estar, com uma startup incrível do Brasil que desenvolveu uma tecnologia assistiva única no mundo, e uma startup da Croácia que desenvolveu um esqueleto de silicones para ursinhos, e a criança, quando incomodada, aperta o ursinho e os sinais de biometria são transmitidos para o aplicativo do pediatra. Então, não percam, dia 10 de março, aqui, sempre das 11 à 1, eu aguardo todo mundo. Obrigada.